Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Bateu! Está começando mais um Bota Cash. Botafoguenses de todo mundo, univos! Mais um BotaCast no ar. O momento não é muito bom, mas bom mesmo é a nossa bancada. E, porra, de volta, vamos lá. Joãozinho, dá teu oi. Alvinegros e alvinegras do meu coração. Coração esse tão maltratado durante o ano quando eu pensava em futebol. Tanto que até a gente vai adiantar o que eu fiz pra melhorar meu coraçãozinho. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Hoje levemente desfalcados de parte da nossa equipe gloriosa, mas sempre bem acompanhados e muito feliz por adiantar um papo que vai ser bom pra cacete. Valeu! Isso aí. E não pode faltar, né? A voz. Rafa, dá teu oi aí. Olá, pessoal, botafoguenses, botafoguensas, de todo o país, de todo mundo, de toda a galáxia. Vamos falar de Botafogo? É isso mesmo? É, né? Então vamos. Eu acho assim. Vamos falar sobre o que o é... Botafogo fez com a gente. E o que a gente tem feito sobre o Botafogo. É bom que a gente já bota tudo isso pra fora, já para de ficar se apegando a essas coisas. Então, cara, o que vocês têm feito, assim, de pelo menos, antes da gente fazer esse retrospecto, assim, né? O que vocês têm feito pra é legal situar mental? Situar também a galera sobre a linha do tempo desse dia de gravação, né? Estamos gravando após uma derrota para o Vasco de 3-0, né? Hoje é dia... É um vexame, né? Um vexame. Dia 11 de janeiro de 2021. O Botafogo segue na zona de rebaixamento sem nenhum sinal de reação que vai sair dessa zona de rebaixamento. Então, esse é o cenário de mudança, né? E a gente está aqui tentando juntar as nossas forças para falar alguma coisa legal aí pra você. Isso aí. Mas vai dar bom. O papo aqui é sempre muito bom. Joãozinho, fala aí. Comparado, como é que você tem feito aí? E se for comparar com o Botafogo, não é só bom, não. Né? Pô, é isso. Comparado com o Botafogo, aí qualquer coisa fica maravilhosa. Mas enfim, eu desapeguei. Eu continuo meu sócio torcedor, eu continuo com as minhas camisas, saio com elas, saio com as minhas máscaras, mas eu não boto quase nunca agora em Sport TV, quando tá nesses programas de mesa redonda. Jogo, então, eu desisti de ver alguns jogos atrás, porque realmente eles não... É aquele negócio, finge que paga ou finge que jogo, eles não estão nem conseguindo fingir que jogam, então eu não vou fingir que eu vou assistir, né? Não posso me enganar. Então eu realmente, eu liguei aquele modo de saúde mental preservada e me recuso a ver até a escalação que o Barroca... Aliás, escalação essa que eu vou fazer aqui a corneta. A porra da escalação sai sempre 3 dias antes do jogo. Que merda é essa, né? Só com o Botafogo tem uma merda de escalação que sai 3 dias antes do jogo. Enfim, nem a escalação eu vejo mais porque é aquilo, preservar minha saúde mental e usar meu tempo pra outras coisas, sabe? É isso. Faz bem. Você tá seguindo a mesma dica, Rafa? Eu sigo essa linha também, com algumas pequenas diferenças. Eu cancelei meu sócio torcedor, fiz isso na semana passada, com muita tristeza, com muito pesar, mas cancelei. Eu era sócio torcedor desde 2010, cancelei porque eu acho vergonhoso o que está acontecendo hoje em dia e não estou vendo uma perspectiva de melhora e não vejo uma perspectiva de
de gente que quer mudar o Botafogo, mudando o Botafogo. Então, eu cansei de dar meu dinheiro suado na mão dessa galera que só quer o próprio bem. E tenho evitado, sim. Potente. Pois é, tenho evitado ver os jogos, tenho evitado me aborrecer sobre o Botafogo, me divirto mais com as piadas do que com o próprio Botafogo. Enfim, o Botafogo que tem funcionado bem é o Botafogo do meu videogame. Eu jogo no FIFA. Então lá eu tenho um Botafogo com grandes jogadores, com campanhas boas e dinheiro em caixa. E um profissional gerindo o clube. Profissional gerindo o clube, que sou eu. No caso, e lá jogador que faz corpo mole vai pra fora, é vendido, não tem essa. E mais ou menos o que eu tenho feito aí em relação ao Botafogo. Tem outra parada aqui interessante que eu vou expor, né, pra quem não sabe. O Léo, que ainda não comentou muito do que ele tem feito, o Léo ele ainda tem o lado de ser colorado aí, né, Léo? Você ainda tem essa esperança no seu mundo futebolístico de Série A, que você é um botafoguense com uma porcentagem de amor pelo Internacional. Eu, no caso, aqui também vou abrir o jogo, eu tenho um carinho especial pelo Náutico, mas tá foda. Eu tô me fudendo em dobro. Eu tô tendo que ver Chiesa e Marcos Vinícius entrando em campo pelo Náutico também. Ou seja, Deus é eu mais. vejo... Porra, isso é karma, hein, cara? Irmão, eu não vou pro inferno nunca. Eu já tô vivendo nele. Inclusive pelo calor que tá aqui. Mas enfim, o Léo tem uma esperança ainda com... tá muito calor aqui também. Esperança com o Internacional. Pô, cara, mas assim, minha esposa que não me escute, mas... Cara, sinceramente, eu também não tenho visto... Eu não tenho visto os jogos do Inter também, não, cara. E assim, não é nem muito pelo Inter, né? E assim, uma coisa que eu tenho gostado muito, Abelão tá dando show, filho. Abelão tá ali, ó, mostrando que as pessoas têm que respeitar muito esse treinador, porque a história desse maluco não começou em 2019, não. Não é porque ele deu errado num clubinho que a história dele some, não. Mas assim, eu tenho andado tão, tipo, desgostoso do rolê, sabe? Tão desgostoso do esporte, assim, né? Do futebol em si, que eu também não tenho assistido do Internacional, não, cara. Se for campeão, eu vou falar, pô, maneiro, campeão, pá, mas, assim, caguei, sabe? Assim, tô cagando da mesma forma que eu meio que tô cagando pro Botafogo. Mas a culpa disso é o Botafogo, sacou? Sim. Se o Botafogo ainda tivesse melhorzinho, né? Tivesse ali com jogadores e principalmente com um corpo de administradores do clube que estejam realmente interessados em mudar a perspectiva do clube, o que não é o Mais Botafogo, ainda hoje permanece no clube. Eu não sei quando ele vai sair, tá? Mas o Mais Botafogo, hoje, pelas mãos do Orcésio e do Vinícius, continua. Tá? Tudo continua a mesma coisa, assim. Aí eu, mano, nem tenho ligado mais, sabe? Assim, eu assisto o jogo, mas eu assisto anestesiado, tá ligado? Assim, tipo, quando sai gol... Aí, tipo, minha esposa fala... E ela torce, né? Comigo, assim, né? Ela meio que tá virando botafoguense também. Coitada. E aí ela torce... coitada dela. E aí ela torce, ai, Pretinho, hoje vai, não sei o quê. Eu falei, cara, esquece. Pois você falou... A gente tem uma... Deixa eu contextualizar pra galera. Galera, todos vocês sabem, né? A gente tem um grupinho lá de Zap. E, cara, o Rafa bota uma figurinha que eu sou apaixonado, que é aquele sargento lá do Tropa de Elite, falando, esquece essa porra aí, cara. Eu sempre lembro dessa figurinha quando ela tá, tipo, torcendo, né? E aí sai gol, ela fala, não acredito. Eu falei, pô, eu acredito pra caralho. Eu tava esperando cara, isso. Você tá falando aí, quando sai gol, eu, por ter deixado de acompanhar, eu não lembro nem o último jogo do Botafogo que eu vi, e eu não lembro o último gol do Botafogo que eu comemorei.
De fato. Eu acho que o último gol que eu comemorei, que eu tô meio que lembrando aqui, foi o gol do Calu contra o Corinthians. Quando a gente... O único que ele fez, né? Pois é, quando a gente achou que talvez ia acontecer alguma coisa boa. Ah, não, eu consegui ir além. Eu comemorei ali contra o Ceará, que foi roubado lá. Eu cheguei um pouco além disso também. Mas, cara, nossos pensamentos, só pra te interromper, nesse pensamento que você fechou aí, a gente tá muito alinhado, né? Parece que a gente ensaiou. Todo mundo fala aí coisas parecidas, mas a gente não ensaiou, não, Né? gente. Inclusive... Não, eu comemorei o gol do Pedro Raul, sim. Inclusive, eu comemorei. Eu fiquei muito nervoso nesse jogo. Foi foda pra mim, mano. Qual jogo? O último que a gente ganhou, de 2-1, do Goiás. Do Curitiba? Goiás. Curitiba. Eu nem vi esse jogo. Eu fiquei sabendo depois. O que tá? Não é que eu não esteja vendo, não é que eu só esteja não vendo jogos. Eu não tenho nem ficado ligado no resultado, assim. Eu vejo depois, aí no dia seguinte eu vejo os melhores momentos, né, que nem eu estava vendo hoje no jogo de ontem. E assim, isso não, eu não me sinto menos botafoguense por isso não, assim. Talvez quem tá escutando, né, possa pensar, isso aí não é botafoguense de verdade. Cara, sou botafoguense pra caramba, tenho anos e anos de arquibancada, sócio torcedor, a porra toda. Já falei de alguns episódios aqui da minha botafoguice ao longo desses anos em outros programas. Mas, cara, o que esse time do Botafogo conseguiu fazer com o sentimento do torcedor botafoguense, que é uma coisa muito forte, esse time sem vergonha conseguiu pagar isso, conseguiu matar isso. Conseguiu. Em algumas pessoas, entendeu? Matar eu não digo, porque assim, não acho que o sentimento pelo Botafogo morreu. Não, mas matou a vontade, a vontade de acompanhar, de torcer, de pagar o sócio torcedor. Exatamente. O Léo, por exemplo, falou, ele não tem vontade de acompanhar o outro time, o futebol. Ele não tem vontade de acompanhar o futebol. Eu, por exemplo, quando eu falei da minha parte, eu não vejo mais Sport TV. Porque quando eu vejo Sport TV, invariavelmente eu vou lembrar ali de vai entrar uma chamada do jogo, vai entrar um programa de mesa redonda que uma hora vão citar isso, porque é um fato inédito um time entregar tanto uma temporada como está sendo essa, realmente vai ficar entre o fundo do poço ali, os 5 piores da história, possivelmente, se continuar do jeito que tá. E aí perdeu a graça. É o pior Botafogo da história. Esse é o pior Botafogo da história do clube. Pois é, né? E aí, um clube centenário. E aí é impossível a gente não parar para refletir sobre isso, né? Porque, assim, se você olhar no papel, esse não é o pior Botafogo da história. Se você olhar no papel, esse não é um dos 4 piores times desse campeonato, né? E eu acho que uma coisa que eu andei pensando a respeito desse assunto também é o seguinte: a gente está num momento muito atípico, né, do mundo, com pandemia. A gente está vivendo um campeonato de futebol sem torcida, e eu acho que esse desempenho apático e tão morto do Botafogo, eu acho que isso só faz exaltar ainda mais a força da nossa torcida. Entendeu? Exatamente, Rafa. Em outros momentos, a gente com times piores e às vezes até mais sem sangue do que esse, em alguns momentos, pareceu, a torcida botava o time no colo, sabe? E empurrava para frente. E a gente ia pro Engenhão, enchia, às vezes não lotava, mas tinha aquela galera que estava ali sempre fazendo um barulho, empurrando o time, sabe? E isso não está acontecendo esse ano, né? Então acho que nesse momento isso serve para mostrar também a importância da nossa torcida e para a diretoria valorizar isso, pensar nisso, né? Poxa, esse time está assim do jeito que está também porque não tem uma torcida ali gritando, os outros times também não têm torcida. Os outros times também não têm torcida. Mas assim, um time sem vergonha e sem sangue, como esse que está no Botafogo atualmente, ele precisa de uma torcida empurrando. E a nossa torcida já empurrou outros times sem sangue e sem vergonha. E esse não tá tendo esse motor. Eu concordo, mas eu acho que também tem aquela questão que a gente já citou em outros episódios, que a conta chegou, né? É que nem quando a gente
fala conta que, chegou. porra, você tá vivendo tua vida loucamente, botando droga no organismo, meu irmão. Não tá dormindo 6 horinhas cada noite. O Botafogo fez essa vida doida aí, né? A partir de um mais Botafogo da vida e de sanguessugas que estavam aí, a conta chegou agora. Calhou de chegar a conta justamente nesse momento de pandemia. Eu acho que poderia ter chegado antes, ou poderia ter chegado, e dependendo de como é que é a eleição, e dependendo de como seguir essa próxima diretoria, poderia chegar também depois, mas chegou agora e, cara, vai ter que pagar essa conta. Aí que tá, aí já abre o nosso capítulo seguinte desse podcast. A gente vai poder pagar essa conta em um ano rápido, porque a Série B, que se encaminha, infelizmente, ela já vai ser decidida em 2021. E eu já estou contando com isso. Né? Eu espero que a gente tenha um plano para isso. Eu não vejo o Botafogo sem estar jogando a Série B. Né? Não vejo o Botafogo permanecendo na Série A esse ano, nesse campeonato. E, assim, o Botafogo tem que pensar o que vai fazer. E é foda, cara, porque, assim, ao contraste, essa conta chegou. Eu acho que essa conta ela chegou até antes. O que eu acho muito doido é como o time se apagou. Assim, os mesmos jogadores que estão lá, que no início do ano deram pinta de que poderiam fazer alguma coisa e que apagaram. Né? O Marcelo Benevenuto, que a gente sempre achou que daria um grande zagueiro, agora só entrega jogo, só aparece fazendo festa e não está nem aí. Está faltando também a questão do profissionalismo com o time, né, por parte do time, dos jogadores. Tem uma série de problemas que estão acontecendo. Mas assim, eu acho que você tocou no ponto fundamental, Rafa. E eu já tinha até comentado isso sim, porque assim, eu sempre coloco, né, todos os aspectos do Botafogo, eu sempre direciono e dou crédito à torcida. Para mim, sem a torcida, o Botafogo é isso que ele é. Nada. E aí, eu falei exatamente isso que você falou, cara. Eu falei assim, ó, muitas vezes esse clube não fez vexame graças ao seu torcedor, porque é um clube que há muitos anos vem tendo donos completamente incompetentes, assim. Se a gente for botar no papel, o Montenegro pagou de dono do Botafogo. Ele falou para tirar, ele falou para colocar, ele falou bota esse, ele deu escalação. Então, esse momento do Botafogo é dano direto das ações de Carlos Augusto Montenegro, Carlos Eduardo Pereira, o Rothenberg, Ricardo Rothenberg. E se vocês lembrarem mais, podem me falar mais. Qual é o Nelson Mufarrege. Então, todos esses são diretamente responsáveis pelo que o clube passa hoje. A gente também tem um grande problema, né? Que a nossa torcida é muito passiva. Esses caras vão fazer isso, mas a qualquer momento alguém vai encontrar esse bando de otário, esse bando de safado, bandidos. Tá virando ratinho. Tem que chamar, mano. Tem que chamar pelo nome. No fogo de chão, nessa churrascaria aí de playboy safado, de burguês safado, e vai tirar fotinho com esses filha da puta e vai postar no Instagram. Ainda vai botar assim, ó, eterno presidente. É isso que acontece. Os caras vão voltar, daqui a pouco eles vão estar na arquibancada de novo, até gente dando tapinha nas costas, assim, ó. Um cara desse não podia mais pisar dentro da arquibancada. Sacou? Porque quem tá na arquibancada é o Botafogo. Porque essa torcida, mano, ela é o pilar desse clube. E mais uma vez tem outra diretoria que está cagando e andando para o seu torcedor. Concordo. Por que até agora... Dorcésio vivia aí, ó. Não sei o quê, fala aqui, pipipi, popopó. O Vinícius o tempo todo no Twitter. Chegou, mantiveram um Túlio, um grande covarde, o Túlio Chorão. Mantiveram esse covarde lá. E não vem dar uma
palavra sequer pro torcedor, como se o torcedor fosse porra nenhuma. É isso que eu fico mais puto, cara. É isso que me enerva dentro do Botafogo, assim. É esse cenário, o cenário do futebol me deprime. E o cenário político dentro do clube, mano, me dá ódio. Eu sinto ódio desses malucos. Assim, eu acho que, como repetindo, assim, ó, pra ficar bem claro, esses caras não poderiam nunca mais pisar em qualquer coisa relacionado ao Botafogo. Eterno presidente na casa do cacete. Sacou? E é isso, mano. A torcida, ela tem que entender isso e tem que começar também a cobrar a galera, mano. Porque senão o bagulho não vai pra frente, assim. E voltando só um pouquinho num ponto que eu queria falar, que a gente falou assim, né? A gente tá apático, a gente tá não sei o quê. Mas assim, conhecendo o botafoguense, mano, eu acho que a gente só tá tomando um fôlego. A gente já aceitou que o rolê é esse. A gente só tá tomando um fôlego porque daqui a pouco o Botafogo vai jogar a Série B e a gente vai assistir essa porra. Eu vou com certeza. A gente vai continuar fazendo podcast. Se tiver que ir a estádio, a gente vai pro estádio. Sacou? Então, mano, eu acho que é isso também. A gente tem que tomar um fôlego também, aceitar essa porra, sabe? Entender, botar nas nossas cabeças e nos nossos corações que o torcedor não tem controle nenhum sobre esse clube. Torcedor, agora eu tô falando pra você. Você que escuta a gente, tô falando diretamente pra você. Você não tem culpa de absolutamente nada que acontece dentro do Botafogo. Nem financeiramente, nem de gestão, nem de tomada de decisões, de administração. Torcedor, você não tem culpa de nada. Você é um privilégio, você é um patrimônio do futebol brasileiro, você botafoguense. Os culpados, volta alguns segundinhos atrás aí que a gente falou o nome dessa galera toda. Esses são os únicos culpados disso que tá acontecendo. Então, mano, daqui a pouco, vamos tomar esse fôlego e que daqui a pouco a gente vai estar sofrendo de novo, mas, mano, só que agora vai ter a gente. Só que agora a gente vai estar lá. Aí o bagulho vai ficar mais sério. Desabafei, obrigado, só... gente. Acabou pode... Não, sacanagem. Tá certa a indignação, Rogério. Muito bom. Não só você desabafou, como você já puxou eu acho que um tema que a gente queria comentar de expectativa. A gente fez esse podcast no último ano. Pode a crer. gente colocou lá atrás uma coisa que a gente não comentou ainda hoje, que tinha o projeto SA. É um outro tema muito... Era o Botafogo, a gente falando do Botafogo do futuro. Isso. Né? É o Botafogo do futuro. Tudo isso movimentado... O futuro tá aí, né? Exato. Tudo isso movimentado pelo boato, né? Que já pode tratar como boato, porque foi isso que virou, do SA, do projeto de Botafogo SA. Puxando isso que o Léo falou... Tem uma galera que afirma aí que tá rolando, né, cara? Que tá rolando. Tem uma galera aí... E é uma galera séria. Então, aí são pessoas mas sérias. Não vai mais assim, rolar do mesmo jeito. Tá acontecendo. Tá, tudo bem. Mas não vai mais ser a mesma coisa. Não, mas aí tudo bem, né? Aí a gente até entende, né? Claro. Uma mudança de cenário muito brusca, né? Dentro desse, né? A gente tá vivendo uma crise aí também do capitalismo, que é importante falar. Importante falar que não só sanitária, mas é uma crise do capital. Então isso tá fudendo um monte de empresa, né? Essa galera aí que estoca dinheiro, a galera vai segurar tudo, né? O Botafoguense... Então a gente até entende que é difícil. O Botafoguense, no início de 2020, sonhou em virar um Manchester City da vida e tá iniciando 2021 pensando em que talvez a gente vire um Bragantino da vida. Não, um Bragantino Red Bull. Não, né, cara? Não, mas a gente avisou, a gente falou lá que ia demorar. Quando a gente falou lá do Botafogo do Futuro, a gente falou, daqui a 5 anos, 6 anos. Mas mano, a gente não contava com... A gente não contava com 2020 tão ruim quanto a gente teve. Não, eu não. Foi um... Eu que sou um cara pessimista, né, em termos de Botafogo, de uma forma geral, eu não contava que o Botafogo tivesse um ano tão ruim. Eu achei que a gente ia fazer um campeonato ali de meio de tabela, com alguma preocupação, mas sem risco real de cair. E a realidade
mostrou uma coisa completamente diferente. Aí sim. Minha esposa falou a mesma coisa pra mim, cara. Ela chegou e falou assim, pô, eu reclamando, né, meio triste assim. Ela falou, e aí, Brito, como é que foi? Eu falei, deixa pra lá, pô, sabe? Tá, tô bom. Ela falou, caramba, eu achei que ia dar bom esse ano, sacou? Tipo, de ter alguma coisinha ali, não sei. Eu falei, Mas é aquilo, Léo. Mas assim, é verdade, né, João? A gente, Fala a aí, gente desculpa. se empolgou. E não foi tipo uma empolgação tão cega. Porque, afinal de contas, foi o que a gente já comentou aqui. O time foi montado de uma forma que parecia fazer sentido. Só que o que acontece? O que acontece é que deu tudo errado. E começando pela gerência disso tudo. Quem é que estava tomando conta? Quem é que estava organizando? Quem é que estava treinando? Quem é que demitiu, né? Como você mesmo já citou o nome aí de Reizinho, de um Kizar que estava achando que era dono do time. Quem é que organizou tudo isso e quem é que foi puxando para a ladeira abaixo? Não foi a pandemia só, não foi a falta de torcida só. Foi um projeto feito tirando tijolinho em tijolinho. E de vez em quando tirava uns 10 e a gente tijolinhos. a gente pode até fazer uma timeline disso aí, ó. Tu consegue, João, lembrar assim, fazer uma perspectiva do bom ao dos ruim? momentos, né? Ou só do ruim? Cara, porque assim, a gente viu, né, o time sendo desmontado. A gente teve um início de ano com um time que começou ali jogando e mostrando algum futebol razoável até. O Luiz Henrique aparecendo bem, a gente tinha o Luiz Fernando ali pelo lado, aí chegou o Pedro Raul metendo gol, o Nazário jogando bola. Cara, o time estava nitidamente arrumado, né, pelo Paulo Autuori e com algumas peças que poderiam vingar. Um promissor Luiz Henrique, um Luiz Fernando voltando a jogar bola e um Pedro Raul e um Nazário aparecendo bem, né? Só que depois a coisa começou a degringolar, e aí emprestaram o Luiz Fernando, venderam o Luiz Henrique, o Pedro Raul começou a frequentar mais à noite do que o campo de futebol, e aí começou a vir aquele monte de contratação né, em quantidade bizarra. A gente ainda teve a questão do Honda, que foi um nome que apareceu assim do nada, ninguém esperava, e aí o botafoguense abraçou o cara e, pô, legal, o cara é gente boa, tal, tem um pensamento positivo, tem uma mentalidade interessante e tal. Só que também dentro de campo o cara não entregou, não jogou o que precisava jogar, pegou, juntou os panos de bunda dele e foi embora. Tem o Calu que chegou também com pompas de reforço, que jogou na Europa, no Chelsea, caramba. Tá de férias aqui no Rio, em pandemia, curtindo uma praia, talvez, mas também não tá jogando nada. E cara, assim, o Autuori saiu, aí, né, depois veio só coisa ruim acontecendo, né? Aí o Barroca chegou. Certas pessoas aqui nesse podcast, que eu não vou citar o nome, né, vibraram com a volta do Barroca. Pode falar. Agora vai. Pode falar. Eu vibrei e hoje em dia eu todo sou fora mundo que tá ouvindo Barroca. sabe. O Barroca, cara, assim, eu acho ele um cara, parece ser um cara super gente boa, também bom papo, né, as entrevistas com ele são legais. Eu acho que ele tem qualidade. Como treinador, sim, acho que ele tem boas ideias, mas não dá para perdoar um cara que, enquanto foi técnico do Botafogo antes, bancava o Cícero como titular o tempo inteiro. E aí ele voltou pro time e o Cícero voltou pro time também. Voltou com ele. Não dá, isso que cara. é mais irritante. Não dá. Essa é a parada, assim. Por que você, se você olhar, alguém comentou, acho que foi a Thay no Twitter, que ela comentou sobre a quantidade de finalizações que o Botafogo passou a ter. E houve um aumento, isso é verdade. Mas assim, são finalizações que não dão certo, né? Porque a gente também não tem jogador de qualidade para isso, né? Você vê ali, o
O mais esforçado ali, mano, é o Pedro Raul, que tá sempre voltando, tá tentando, mas também não consegue. Aí a cabeça também já começa a pirar. Mas assim, ele mantém certas pessoas que nitidamente não tá rolando. Tipo assim, eu acho que... Cícero nunca rolou no Botafogo, cara. Cícero, Exato, mas assim... Ele tem boas passagens. Você espera do então... treinador, quando ele fala assim, vou fazer uma mudança, é que ele faça a mudança. Não é metade da mudança. A mudança só é mudança quando ela é por inteira. Como eu falei, né, cara, assim, eu não tenho acompanhado tantos jogos. Hoje eu vi os melhores momentos. Apareceu um tal de Romildo no time. Romildo, jogou. Falaram que jogou, ele é do sub-20, é da base. Ah, é da base? Ah, então menos mal. Porque eu achei que era mais uma contratação tipo José Wellerson. José Wellerson, nem nome de jogador de futebol. Nossa. Tem, cara. Né? Então, pô, cara, eu acho assim, mais vale um Romildo da base do que um Cícero, entendeu? Pô, exatamente. Aí eu concordo. Tanto que eu brinquei, eu falei que esse jogo, eu apostei, vocês estão de provas aí, eu falei que esse jogo do Vasco ia ser um sacode e que, eu brinquei, eu falei que ia gerar uma mudança nunca mais vista. O time ia demitir essa galera que tá aí, essas bizarrices que estão no plantel, e ia fazer um misto de sub-20, time feminino, chamar a galera do Remo, porque, cara, não é futebol, mas isso que essa galera tá representando em campo, né? Convenhamos. Eles não estão nem cumprindo tabela. Que o Rafa falou, foi o Rafa que falou hoje? Ou foi o Rossani? Não é cumprir tabela. Cumprir tabela pra mim é botar camisa, correr, defender no máximo, não conseguir atacar, mas tentar. Os caras estão cumprindo contrato. É mais nojento ainda. Eles estão tipo, porra, vou bater ponto aqui, né? Que merda. Patrão filho da puta. Porra, maldito trabalho. É meio que isso, sabe? Cara, tem um uniforme de jogador ali que não deve nem molhar de suor. E olha que, pô, tá calor. Não dá. Cara, E é foda, né? Porque assim, será que os caras não pensam que isso fica na carreira deles, assim, sabe? Tipo assim, será que Marcelo Benevenuto, que foi criado, o Botafogo pagou tudo. Ele é o Botafogo, sabe? Ele é o Botafogo assim. O que ele é por causa do Botafogo. É graças ao Botafogo. E, mano, o maluco faz isso. Faz o que ele tá fazendo. Tipo assim, é nítido, é visível a falta de compromisso. Não tem uma cobrança, não tem um grito, não tem nada. Tipo, porra, vambora, né? Olha essa vergonha. Chama. Pô, não sei o quê, marca aqui. Não tem absolutamente nada. Perde-se a bola, faz gol, baixa a cabeça, tá tudo bem. E aí, sabe o que eu sinto? Uma saudade enorme do Carli. Aí a galera hoje tá vendo que Benevenuto era o que era graças a Joel Carli. Ele sim, mano. Calma aí, eu vou fazer um comentário aqui que eu era defensor do Carli pra caralho naquele nosso grupo. Desde sempre. Mano. Eu fui criticado por defender o Carli ali em muitos momentos. Quando ele saiu, eu senti, falei que vai fazer falta. Muita gente aqui não gostou dessa opinião, não. O Carli era um zagueiro que levantava a moral e levantava o parceiro dele de zaga e a linha toda. Sempre foi exatamente. Isso. O salário tava caro? Tava. E foi isso. O salário tá caro, vai embora. O Carli fez uma zaga na Série B com o Emerson, que funcionou. Né? E com aquele barba lá, qual é o nome? Com o Renan Fonseca. Caralho, mano. Ele fazia funcionar Emerson e Renan Fonseca. Sim. Ele fez funcionar o Benevenuto. Ele fez funcionar aquele outro que era da base, que eu esqueci o nome, que foi pro Atlético. O Emerson. O general Emerson lá. também. Não, o Rabelo. Ah, não, o Rabelo. Igor Rabelo. Pô, ele fez funcionar o Igor Rabelo, fez funcionar aquele outro que veio do Atlético também, que era o Gabriel. Porra, Gabriel, mano. Saudade. Sabe, então, você vê, o Carli fazia os zagueiros do lado dele funcionarem bem. Ele é um cara o Carli é um cara que se posicionava muito bem. Agora, realmente, nos últimos tempos dele, ele vinha com um salário muito alto para a realidade do clube e com muitas contusões e não conseguindo contribuir.
Eu acho uma pena, mas assim, eu acho que o balanço do Carly, de uma forma geral, no Botafogo, foi super positivo, sabe? É um cara que... Um título Muito carioca, mais coisas boas. um título de carioca tá nas costas dele. Um dos melhores cariocas que eu já vi, pra mim, um carioca Porra, mais emocionante do que contra o Flamengo. O último momento de alegria real que eu tive de comemoração com o Botafogo, acredito eu. Grande, assim. O time Sim, explosão, sim. né? Então, Carly, talvez. se porventura você estiver escutando a gente, saiba que a gente sente muito sua falta. Graças. Boa. Graças. Sentimos mano. sua falta. Mas aí começou, né, esse desmanche do Botafogo, vem de Luiz Henrique. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, mano, no primeiro turno, a gente teria ganhado do Clube da Lagoa com um golaço de voleio. Só pra lembrar, assim. Mas aí se... E aí começou o desmonte, tem um monte os de roubos, eu acho que os Botafogo- roubos foram Arbitragem sacaneou pra fundamentais. cacete. Foi fundamental no início do campeonato. pra ferrar com a cabeça do jogador. E aí, mais uma vez, eu coloco a culpa em Carlos Augusto Montenegro, Mufarrege e toda essa gangue que não vieram a público se pronunciar uma vez. Lançou uma notinha ali, mas não mano. Não vieram se posicionar, não se colocaram, não blindaram os jogadores. E aí tu quer que os jogadores olhem pra esses malucos e falem assim, não, vou jogar bola. É o cacete, sem torcida ainda. Porque assim, né, você chega no estádio, você olha a torcida e fala, porra, né, os malucos vieram aqui, né, pá. Mas aí você olha pra aquele bando de velho broxa, cheio de próstata, saca? Os malucos devem ver mais no proctologista do que em casa. Tu olha pra esses caras amarelos assim, sabe? Tu fala, não fode, mano, sabe? Deus me livre. Quero mais fazer nada aqui, não. Os caras vêm roubar a gente aqui, os caras não falam nem nada, não vai lá falar... Sabe, aí tem que vir jogador. O Pedro Raul falou assim, ó. Queria ver se fosse a gente. Aí você vê um outro jogador, outro ali reclamando, mas é jogador, quem tem que fazer isso é a presidência. Sacou? E isso foi fundamental. Aí vende o torcedor, empresta o Luiz Fernando pra Grêmio. A gente fudido de ponta. Os caras empresta. Sacou? Tipo, é um objetivo, é afundar mesmo. E, mano, aí eu fui começando... Aí a gente vai percebendo, né? O desmanche que foi. É tipo um carro, né? Que vai sendo desmanchado enquanto vai andando, assim. E a mentalidade dos malucos acabando. E eu vejo mais ou menos assim, cara. Assim, se a gente for fazer um retrospecto aí, cara, o desmanche e a arbitragem, pra mim, foram pontos fundamentais. Eu acho que foram pontos importantes, sim. Que ajudaram a atrapalhar. Mas acho que a responsabilidade maior é da galera que está lá na diretoria e que levou o time para o buraco financeiro e que se mostrou também sem moral e sem pulso para cobrar do time dentro de campo, né? Porque assim, Botafogo mesmo e outros clubes já viveram situações financeiras que eram ruins, né? Time com salário atrasado e tal. Só que havia uma cobrança da diretoria, um pulso mais firme que dentro de campo, mesmo com as coisas não funcionando bem fora, dentro de campo o time dava alguma resposta. E esse Botafogo nem isso. Nem isso. Porque assim, não tem quem cobre, né? Não tem comando. O time do Botafogo é um time de final de pelada. Né? Os jogadores se arrastam e você não tem alguém para mandar os jogadores correrem e serem profissionais, etc. Porque ninguém é profissional lá, né? Pior que o Barroca fica ali no meio de campo, isso a gente não pode negar, que é um cara que fica o tempo todo na beira de campo gritando, coordenando, sei quem, vem pra cá, não sei o que, vambora. Não, beleza, mas a vontade, mas assim, não a é vontade dele. que ele tem... Vem de cima. A vontade que ele tem é legal, eu acho bacana.
Mas qual é a moral que ele tem, qual é o poder que ele tem, o pulso firme que ele tem para cobrar do time, entendeu? Se, pô, acima dele não tem quem banque. E, cara, não dá pra você dizer que o cara tá querendo mudar alguma coisa com ele escalando Cícero, entendeu? Não, e a gente tem que deixar claro que... O meu sinão em relação ao Barroca sempre vai ser: tá, cara, beleza, então por que você escala o Cícero? Né? Não dá. Desculpa, João, te cortei. Fala aí. Só a carta na mesa. O Cícero é meu super trunfo pra falar de Barroca. Tá? E o Cícero, é que nem e o PT dos bolsominions, né? Sabe? E o Cícero, sabe? Acaba qualquer conversa, entendeu? Foda. Fala, João, desculpa. Fala aí, Joãozinho, fala aí. Não, tem o ponto dos treinadores, a zona que foi de treinador. Então eu acredito, sim, o Barroca, quando pegou o time, o pulso já não pulsava mais, né? Esse defunto já tava fedendo. Já tá fedendo, né? Porque, cara, saiu do Autuori, aí pegou Lazzaroni, aí pegou o interino gringo. Tivemos um treinador que não chegou a treinar o clube. Isso é muito Botafogo. Já não tinha como. Cara, isso é muito Botafogo. Não, isso não é muito Botafogo, não. Isso é muito Carlos Augusto Montenegro. É esse canalha que faz isso o tempo todo. Isso é muito Túlio Guerreiro. Túlio Guerreiro chegou pra guerrear com a nossa sanidade, com o nosso bem-estar. Ele veio guerrear agora com isso. Ele guerreava com a nossa paciência de torcedor em campo. Naquela época do Chororô, agora ele quer fuder com a saúde mental da gente. Eu não entendo a idolatria que alguma parte da torcida tem pelo Túlio, cara. Assim, é um jogador símbolo de um período de vexames e vergonhas e de time amarelão. Ele, pra mim, é uma das caras. Assim, eu lembro de Botafogo amarelando, me vem o Túlio Guerreiro, o Leandro Guerreiro e quem mais? E o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Acho que o Cuca. O treinador. Mas assim, os três jogadores principais que para mim representam o amarelão. Diguinho. O Diguinho ele era ruim só. É porque eu tenho raiva. O Diguinho era ruim, mas ele era um cara que às vezes era titular, às vezes não era. Mas o Túlio, o Leandro Guerreiro e o Lúcio Flávio eram símbolos do time. A torcida nunca idolatrou o Diguinho, mas a torcida já idolatrou o Lúcio Flávio, a torcida já idolatrou o Túlio. Maestro. E a torcida já idolatrou o Leandro Guerreiro. E aí que eu falo, cara, essa galera não bate bem da cabeça não, bicho. Então não vê futebol, sei lá, é masoquista, porque não dá. Estão idolatrando os caras errados, entendeu? Mas, tipo, tem outras pessoas ali no time que dá pra você idolatrar e não precisa se apegar a essa galera. E aí, pô, acha que essa galera que não salvou como jogador vai salvar como dirigente com, sei lá, 2 anos de experiência, 1 ano de experiência. Pode crer, perfeito. Um time pequeno. Eu acho que tudo que deram pro Botafogo esse ano, tudo que ele menos precisava. Tudo assim. O que o Botafogo menos precisa. Isso. Toma bastante disso aí. Inexperiência, falta de organização, falta de controle emocional, falta de controle financeiro, que é um fato interessante se a gente for parar para pensar assim. Ó. Pensa assim. Ó. Criou-se um comitê para gerir as finanças e que se não fosse criado esse comitê, eu acho que estaria tudo bem hoje em dia. Se tivesse ficado tudo normal, assim, igual era antes, tinha ficado tudo normal. Assim, esse comitê foi uma das bizarrices assim, se a gente for falar assim, fazer um apanhado geral, falar assim, e aí, então qual foi o rolê desse 2020, assim? O que você acha que causou todo esse ano que a gente definitivamente não esperava? A realidade é essa, a gente tá tão decepcionado porque a gente não esperava isso.
A gente esperava jogar uma Sul-Americana no ano seguinte. O que resume o Botafogo desse ano é esse comitê. Esse comitê, para mim, foi a pior coisa do que foi criado assim do Botafogo durante muitos e muitos anos. Falta de comando, né? Acho que resume bem também. Eu acho que foi a tempestade perfeita. Tipo, juntou. Foi uma pitada de falta de gerência, uma pitada de azar, uma pitada de roubo, uma pitada de falta de pulso para reclamar, uma pitada de jogador uma vagabundo. Pitada de pandemia. Várias pitadas. E várias tudo isso pitadas. Em ano eleitoral, pitada de, né? parte emocional também dos jogadores que foi pra casa do caralho, sim. Torcida puta, tudo isso, sim. Cara. Tempestade perfeita. Eu acho que esse comitê, eu acho que até os roubos da CBF e o projeto de rebaixar o Botafogo, porque a CBF tem um projeto de rebaixar o Botafogo pelos embates políticos, por tudo que aconteceu, isso não ficou barato, isso só aconteceu porque é um comitê de amarelões. Se fosse um outro tipo de comitê, se fossem profissionais, né, se fossem pessoas sérias, qualquer momento desse, não, é justiça. Aconteceu não sei o quê. CBF, qual é o rolê? Não vai fazer nada? Processa. Entra no tribunal esportivo. Foda-se. Se der merda, vai pro outro tribunal. Não pode? Vamos ver então. Vai pro tribunal, mano. Vai brigar com essa porra. Agora os caras fizeram tudo que quiseram com o Botafogo e o comitê lá, ó. E aí, Montenegro dando entrevista de mais de 3 horas, porque outro babaca, que é esse Felipe Neto aí, ficou falando merda no Twitter, sabe? O maluco quer ser tratado como uma pessoa do Botafogo, mas fica, sabe, gritando no Twitter igual um anormal, torcedor, só sabe falar merda, mas ele só sabe falar o óbvio. É o capitão óbvio, esse maluco, mano. Mas eu acho que é um cara que não, assim, não tem culpa do que tá acontecendo. Não, sim, não tem culpa, mas também atrapalha pra cacete. Cara, mas é um torcedor celebridade. Ele não é o mesmo torcedor que nós. Só que o que ele fala repercute. E, assim, ele usar a audiência dele, o poder dele de comunicação, para dar umas porradas em quem ele acha que deve dar, como torcedor, e tendo vivido algumas coisas dentro do próprio Botafogo. Cara, eu não acho que ele tá errado ali. Acho que dessa galera toda aí que você citou nominalmente, talvez o Felipe Neto seja o que menos tem. Não, óbvio assim. Mas eu entendo que ele, dentro da posição dele, se ele quisesse mudar alguma parada, ele ia lá bater na portinha dessa galera. Não é influente? Não tem dinheiro? Não, mas aí que tá. O cara tem dinheiro, mas ele também não tem dinheiro para mudar a situação do Botafogo, entendeu? Ele pode contribuir também dinheiro. Ele pode contribuir de alguma forma, pode, mas toda a contribuição que ele pode dar acaba esbarrando também na galera que está lá dentro, entendeu? Não, sim, definitivamente Felipe Neto não é um problema do Botafogo. Porque depois, ele é um incômodo, ele tem feito besteira. Mas ele não é. Dessa entrevista do Montenegro, eu vi o papo do Felipe Neto com o Thiago Franklin, se não me engano. Foi depois da entrevista do Montenegro, foi imediatamente depois. E, cara, assim, ele contou sobre as vezes que ele tentou fazer alguma coisa pelo Botafogo lá dentro e não deixavam, entendeu? Então, cara, assim, a gente também não sabe o que acontece lá dentro totalmente e que acaba, às vezes, limitando a participação dessas pessoas que são mais influentes, que poderiam ajudar. Eu acho assim, se o Botafogo tem um torcedor ilustre e influente como o Felipe Neto, e isso tem sido um problema para o Botafogo, a culpa não é do Felipe Neto, a culpa é do Botafogo. Definitivamente a culpa não é do Felipe Neto mesmo. Não é mesmo. É da diretoria que não é capaz, não é competente e não é capaz de se aproximar de um cara desse e fazer algo de positivo para o Botafogo junto com um cara desse. Não é uma diretoria que é incapaz de se aproximar dos irmãos Moreira Salles e fazer algo de bom para o Botafogo
por causa desses caras, entendeu? Então, uma diretoria que tem pessoas que podem ajudar o Botafogo e não consegue alinhar isso, não consegue tocar isso para frente, a culpa não é desses caras, a culpa é da diretoria. Isso é o que eu não, acho. sim, definitivamente não é. Você E são, tá 100% e são correto. todos torcedores como a gente, sabe? Assim, uns mais exaltados, outros menos. Como a gente tem... não, ele é bem influente. Não, ele tem outra responsabilidade dentro da rede social dele. Mas assim como a gente está aqui falando as nossas groselhas, e a gente tem mais responsabilidade do que talvez um cara que tem uma conta no Twitter, que tem 10 seguidores e que pô, só torce ali pelo Botafogo, e ele vai achar que a gente pode fazer algo a mais pelo Botafogo também. Entendeu? Acho mas eu não acho que seja isso que meça, Rafa. Eu acho que, assim, ele, né, como um dos... né, ele tá aí, capa de Times. A gente não. Quem é a gente, mano? Se a gente parar de fazer o Botacast hoje, vai dar, sei lá, um ano, a galera nem vai lembrar mais. Mentira, sacou? vai lembrar sim. O Felipe Neto vai estar aí. Impossível. Sacou? A gente não tem a relevância dele ainda. Vou deixar bem claro. Deixa o Carly ouvir, deixa o Carly ouvir a gente. Ainda, e talvez se um dia a gente tiver a relevância que o Felipe Neto tem, talvez as nossas ações sejam outras. Sacou? Então isso que é importante, assim. Mas deixa eu falar um negócio, rapidão. Diga lá. Vamos... Reta final? Vamos. Parte finalzinha? Vambora? Quero saber de vocês, assim, ó. Previsões. Vamos fazer previsão? A gente gosta de fazer essa porra, cara. A gente vai fazer previsão. Posso começar, então? Vai lá, mano. Então vamos lá. Botafogo, obviamente, cai, né? No campeonato de 2020, que termina em 2021. E não sobe no final de 2021. Não acredito que o Botafogo vai subir. Eu acho que o Botafogo não sobe. Vai penar mais um ano, vai ser mais ou menos como o Cruzeiro, né? Não vejo o Botafogo... Mas pelo menos a gente não começa perdendo ponto, né? Vamos torcer para não sei, até o início do campeonato da Série B, eu não sei se pode aparecer algum processo que vai tirar ponto da gente. Mas, enfim, não acho que o Botafogo sobe imediatamente como foi nas outras vezes. E, assim, se alguma coisa em termos de investimento, SA, não acontecer, não sei o que será do Botafogo nos próximos 10 anos, não. Acho que pode ser bem... pode crer. Joãozinho? Eu acho que esse caminho para a Série B já está bem pavimentado. E a permanência lá, caso não ocorram mudanças, e aí eu vou citar essa diretoria nova agindo de forma comprometida, né? Se desvinculando e indo por um caminho muito mais racional e equilibrado do que esses anos de mais Botafogo. E por isso eu volto a comentar Túlio Guerreiro, Lúcio Flávio como auxiliar fixo. O Barroca, acho que não tem também condição de ficar. Talvez para a Série B ele possa ficar assim, vamos voltar, porque talvez ele consiga montar um time já sem Cícero, não vai meter Cícero para ser o argumento, ele vai conseguir puxar uma galera do Sub-20, que talvez possa render, vai ter dispensa pra cacete. Tem que ter Barca, óbvio que vai ter Barca, tem que ser um time do zero, então não dá nem para afirmar, esse time não sobe da Série B, porque a gente nem sabe qual vai ser o time, não tem praticamente ninguém que vai jogar esse campeonato por onde o Botafogo se caminha, mas eu acredito que dê para subir. Acho que o Barroca, desses que eu comentei, é o último. A minha previsão é meio que o que eu faria, né? O Barroca talvez seja o último a ser chutado. O principal agora é um gerente, não um gerente, mas um CEO, né? Uma liderança para esse clube, para o futebol do clube, para trazer investimento, para definir aí se vai ter um SA de um modelo alternativo, se vai ter captação de recursos de tal forma. Acho que é isso. Eu acho que tem potencial ainda, mas a gente está cada vez mais longe, pelo que a diretoria recente aí, que pouco tempo de espaço no time tem, já começa a mostrar, como o Léo falou. Não parece que a gente está indo para um caminho muito positivo mesmo, não. Mas eu confio, eu sou
Eu sou um trouxa. Tenho meu sócio torcedor ativo. Eu gosto do meu náutico, eu gosto do meu futebol americano, gosto do meu basquete, que eu vejo pra distrair, mas eu sou um trouxa. Quando estiver lá na Série B, eu vou torcer, vou assistir os jogos de novo. Vai montar um time safado, eu vou estar lá vendo, me emputecendo ou comemorando com os gols, porque eu sou desse aí. Não vou largar, não, É isso, gente. Joãozinho. A projeção que eu faço, cara, como eu falei lá no início, né? Acho que a gente tá tomando um fôlegozinho agora, aceitando, digerindo, entendendo que vamos jogar a Série B. Assim, aí eu posso falar que eu posso fazer 2 previsões. E tudo vai depender daqueles que estão no comando do clube. A gente também tem que falar as coisas boas do que acontecem, né? Vamos lá. Parece que o De Césio já contratou um profissional, que é um profissional da Ernst Young, esses caras aí de finanças, pipipi, popó, para cuidar dos balanços do orçamento do Botafogo. Ponto. Perfeito. É isso aí. Fez mais do que sua obrigação. Se o comportamento for o mesmo do que eles apresentaram até hoje, quanto a time, quanto a relação humana, que é talvez até mais importante que finanças, né? Porque a gente vê muito clube aí ferrado, falido, ganhando de time com bastante grana. Então a gente vê também time com muita grana, que talvez pelo peso da camisa, né, que não pesa nada, tem um orçamento astronômico, mas não consegue repetir o último ano. Mas aí é uma questão muito mais de tamanho do clube, né? Então tem essas nuances dentro do futebol. Então eu acredito que se o do Césio, com um mínimo de organização, de finança, resgatando esse relacionamento perdido com os Moreira Salles, ver essa questão do CT, cara, eu acho que a gente volta no fim do ano com esse nível de organização. Por quê? Porque o futebol brasileiro é uma bagunça. É uma bagunça, é um puteiro, para falar o bom português. Então, com qualquer mínimo de organização, dá para conseguir alguma coisa. Agora, se continuar com isso e com essa mesma galera e não fazer a barca, como o João falou, aí vai acontecer o que o Rafa falou. Não sobe ano que vem e vai penar igual o Cruzeiro. E nem vai precisar tomar penalidade para perder ponto, não. Vai ser no campo mesmo. Então eu acho que a gente vai fazer isso. E, cara, e aí, Série B, partiu, fôlego e vamos lá, fogão de novo, mano. Sou Botafogo e a bandeira do Botafogo vai estar em cima do meu caixão, independente do que aconteça. E eu vou estar morrendo, sei lá, com meus 80, 90 anos, sei lá. É isso aí, vai demorar porque teu coração é forte. Nossos corações são fortes, por isso que a gente aguenta, isso, mano. porra. É isso. Então, é nóis, galera. Vamos começar a dar aquele tchau? Porra. Pô, papo é bom, né, mano? Vai fácil. Porra, aí, quase 10 horas. Não, sacanagem. 1 horinha. Molezinha pra gente. Rafa, começa aí, cara. Dê teu tchau. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Por incrível que pareça, embora o Botafogo não ajude, bater papo com vocês sobre o Botafogo ainda é uma coisa prazerosa, ainda é uma coisa divertida. Assim, a gente fala bastante lá no grupo, a gente se diverte por lá e é mais divertido ainda quando a gente se junta para falar aqui. Eu espero que quem ouviu até aqui tenha curtido o papo, que esteja cuidando da sua saúde mental, esteja fazendo alguma coisa para se preservar do Botafogo, né? Conta pra gente aí nos comentários lá no Twitter, fala pra gente qual é a sua tática, o que você está fazendo para se defender do Botafogo e o que você acha que o Botafogo pode trazer para você nos próximos anos aí. A gente aqui anda meio pessimista. Valeu, galera. Boa, obrigado. Beijo no Twitter, @RafaRibes, falando groselha também por lá. Rapaz, é verdade, a gente não deu Twitter no início, né? Olha que loucura, mas a gente tá sempre anotado. O pessoal já tá careca. Eu tô sempre marcando vocês, então a galera sabe, mas de qualquer forma vai estar na descrição do episódio.
tá? Joãozinho, É isso, meu povo. É uma despedida de um tema melancólico, mas não é uma despedida melancólica, porque afinal de contas foi um prazer estar aqui, foi bom, foi divertido, passou rápido. Afinal de contas, o tempo voa quando a gente se diverte, não é mesmo? Enfim, o Twitter é @seguraporta, é isso aí, esse esquisitice mesmo. Uma das dicas que eu tenho para você gastar seu tempo aí das poucas rodadas, não tão poucas, mas poucas rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro que você pode estar completamente desinteressado assim como nós, é assistir futebol americano, por exemplo, Buffalo Bills, que é o time que eu torço. Essa semana vai ter jogo, possivelmente o podcast só vai sair depois do jogo, então não sei se meu time vai continuar na liga, mas o Super Bowl tá aí, chegando. A gente tem basquete rolando, eu gosto muito também. Eu sou modinha nesse aspecto, eu torço pro Lakers, fiquei feliz que foi campeão. A gente também tem outros campeonatos mundiais, então a gente pode citar aí campeonatos de futebol do leste europeu, é sempre uma coisa muito diferente você acompanhar esse tipo de campeonato. E você tem também total chance de assistir vídeos, choque de cultura. Nós temos filmes brasileiros aí muito bem cotados, né? Tem várias opções para você gastar seu tempo e não se estressar, porque o que a gente quer é que o coração da pessoa fique bem, que a cabeça da pessoa também esteja bem. E ultimamente o Botafogo não está trabalhando nem um pouco para isso. Mas a torcida se mantém forte, nós nos mantemos aqui fortes, unidos e o Botafogo é isso, é a gente. Valeu. lindo, parabéns, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é uma verdade, depois vocês contam aí pra gente o que vocês têm feito pra manter a saúde mental de vocês. Leiam livros, vejam filmes, vejam vídeos idiotas, leiam Losurdo é muito bom. Então, eu quem tenho uma quiser. indicação de série. Manda. Na Amazon Prime Video, uma série chamada Utopia. É muito legal, uma série sobre teorias da conspiração, uma história em quadrinho que previu doenças e que tem outro volume que aparece com novas doenças. É legal. É com o Rainn Wilson, que faz o Dwight de The Office. E Porra, com o John muito Cusack bom. também. Muito bom, amo. E com o John Cusack também. Não é uma série de comédia. Deixa eu fazer a relação. O John Cusack e o Rainn Wilson, eles estão torcendo pro Bills também, que é o meu time de futebol americano. Eles estão apoiando o meu time aí pelo Twitter. Olha aí como fechou o ciclo, hein? Tudo se fecha, cara. Aqui é sintonia pura, cara. Pô, então eu vou indicar uma série também que eu tô fascinado, que é The Boys. Muito bom, assistam The Boys. The Boys é muito bom, não vi a segunda temporada ainda. É pauleira. Assistam Boa South pra caralho. Park. South Park também é muito bom e eu recomendo dublado. E porém, antes de tudo, lembrar que... Seu filho da puta, Léo, seu filho da puta. Sai daqui, mataram o Kenny. Cara, é muito Cara, muito foda, bom. mano. Tá maluco. E como eles abordam os temas, né? Tipo assim, os caras falam sem medo, atiram pra todos os lados. É isso aí. É muito foda. E lembrando que, noutros esportes, tua fibra está presente e que temos o time de volta de basquete. Vai ter basquete no Botafogo. E o feminino na primeira divisão, porra. E o feminino tá mandando bem. Então, temos só uma parte do Botafogo fudida que são os caras, né? Os homens. Homem é foda, né? Eles estão dando merda. Mas nos outros, a mulherada tá mandando bem pra caralho. Vai ter basquete. E é isso. Série B, preparem seu coraçãozinho. Escutem esse podcast assim, ó, como um descarrego de toda essa tensão que o Botafogo te traz. Que você aceite esse momento. Que a vida não é só ganhar. Saber perder também é muito importante para construir quem a gente é. E que o Botafogo é muito maior do que esse bando de covarde que está dentro do clube. O Botafogo somos nós. O Botafogo é uma predestinação celestial. E, além de tudo, a torcida do Botafogo é uma fortaleza e jamais se renderá. Dito isso, eu agradeço muito a presença de vocês. É uma maravilha estar entre amigos, conversando e falando de Botafogo, que se torna um assunto agradável. Tá ligado nisso? Tá ligado? E é isso, galera. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham se divertido também, botado um pouco dessa angústia de vocês aí para fora.
e até o próximo episódio. Obrigado, eu sou o Léo Maurício. Meu Twitter também vai estar lá, Leleco_BFR, porque eu voltei pro Twitter, porque o Twitter tomou minha última conta, então eu voltei, tô aí. Vamos lá. Beleza? Pra quem chegou até aqui, mais uma vez, obrigado. Fogo! Valeu. Valeu, gente.